Graças a Deus, o vento está balançando o barco nesta noite, mas nós estamos confiantes no Senhor Jesus que está conosco. Isso não quer dizer que a presença de Jesus evita o soprar do vento forte, mas evita que sejamos atingidos por ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai Celestial, em o sacrosanto nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, clamamos ao céu neste momento pela Tua infinita graça e misericórdia. Ó Deus, pois somos necessitados da Tua misericórdia. Almejamos, a nossa alma almeja a Sua santa presença. Senhor, não se afaste de nós. Senhor, permaneça na casa. Permaneça, Senhor, aqui presente, nos ajudando, pelejando conosco. Para que nós possamos, ó Deus, não trabalhar para o Senhor, mas trabalhar junto com o Senhor nessa grande seara. Pai querido, em nome santo de Jesus, quero te pedir que todas as cadeias, Pai querido, seja quebrada nessa noite. O Senhor joga por terra todos os aguilhões. Ó Deus, que haja liberdade e libertação aqui neste lugar. Pai querido, nós queremos que o Teu nome seja exaltado. Nós queremos que o Seu nome seja glorificado, engrandecido, ó Deus, nesta hora. Pois nós estamos aqui com esse único propósito de engrandecer e exaltar o Teu excelso nome. Pai querido, em nome de Jesus, comece, meu Pai, nessa hora, ó Deus, pelejando, Senhor, essa peleja que não é nossa, essa peleja é do Senhor. Vai pelejando, ó Deus, nesta hora. Pai querido, nós estamos em guerra. Deus, envia anjo do Senhor com espada de fogo desembainhada. Começa a manusear essa espada e jogar por terra toda a força do mal. Tudo aquilo, Deus, que é contra o Senhor, que é oposição ao Senhor e a tudo que pertence ao Senhor, que caia por terra nessa noite, que seja repreendido toda a força do mal e que a Tua igreja venha triunfar nesta hora, venha Te glorificar, exaltar o Teu nome com toda a fé e com todo o fervor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias. Pelo Senhor marchamos e o Seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos e em Suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos,
nenhum inimigo nos resistirá. Com fé, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos em suas mãos, que a chave da vitória, e nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glórias! Exaltado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, que desce como fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Poderoso Deus, lara, 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 oh, aleluia, lara, lara, glorificamos o teu nome nessa noite, Senhor. Oh Deus da minha vida, me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça a Ele que venha te encher nessa noite, aleluia. Que desce como fogo, até transbordarmos, aleluia, da tua glória, do teu poder. Oh, santo e poderoso é o Senhor. Desce como fogo, como em Pentecostes, e enche-nos de novo.
Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh, aleluias. Move em nosso meio, Espírito Santo, aleluias, em nossas vidas, nesse lugar, poderosamente nós clamamos pelo teu agir, pelo teu mover. Responde-nos, Senhor, nessa noite. em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Sim, Senhor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. em Espírito, em Espírito, Sim, Espírito Santo. em verdade, Oh, te adoramos, nós te adoramos, Senhor. te adoramos. Em Espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos, Senhor. te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos, toma as nossas vidas pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Flua sim, Senhor, nessa noite em nossas vidas, em nosso meio, Senhor, com o teu amor.
Enche os nossos corações com o teu amor até transbordar, Senhor. Transborda nas nossas vidas, Deus, nessa noite. Oh, aleluia. Não foi fácil suportar aquela cruz. Teve que ser humilhado, mas não deixou a cruz. Subiu para ser exaltado, agora é nossa luz. Jesus trouxe a liberdade e deixou sua palavra para quem quiser ouvir. Na via dolorosa, o Cristo caminhou, Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Na via dolorosa, o Cristo caminhou, Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Teve que ser humilhado, mas não deixou a cruz. Subiu para ser exaltado, agora é nossa luz. Jesus trouxe a liberdade e deixou sua palavra para quem quiser ouvir e seguir. A via dolorosa, o Cristo caminhou, Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Na via dolorosa, o Cristo caminhou, Ele caminhou, levando a nossa cruz em nosso favor. Toda glória ao nome do Senhor, aleluias. Nome poderoso, nome sem igual. Exaltamos o teu nome nessa noite, Senhor Jesus. Erguemos o teu nome nessa noite, aleluia. Leva-nos, Senhor. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim.
Eu preciso de ti, ó Pai. Se você também precisa, diga. Me dá a sua paz, dá tudo pra te seguir. Essa aí. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Teu milagre nessa noite, Senhor. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, com teu poder. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim, declare: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, para te seguir. Tudo, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluias, Pastor João. Graça e paz. Amém. Evangelho de João, capítulo 12.
acharam? Muito bom. O vento na planície sopra forte. A palavra de Deus, registrada pelo evangelista João, e diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Que coisa, né? Olha, que jantar tremendo. Jesus foi convidado 6 dias antes da Páscoa para um jantar em Betânia. E ali Marta servia. Quem serve não senta à mesa. Quem serve, serve com o prazer de servir. Ela estava servindo ao Mestre, a Jesus, a quem era íntimo da sua família. E ela fazia isso com imenso prazer. Essa função de servir é uma função muito nobre. O servo, digo o servo de Cristo Jesus, ele não serve porque tem dívida com ele para pagar a dívida. Pelo contrário, ele serve a um Senhor que pagou a sua dívida. Jesus, ele pagou as nossas dívidas. Nós não tínhamos nenhuma condição de pagar o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. E servimos a Ele com prazer, pois nós somos chamados com esse propósito para servir ao Rei Jesus. E é um privilégio isso. Servir a Jesus é um privilégio. E ali naquela casa,
naquele momento ali, em que os judeus souberam que Jesus estava ali em Betânia, naquele jantar, correram para lá. Correram para lá para ver Jesus. Eles não correram para lá para sentar à mesa com Jesus. Eles queriam ver a Jesus. Mas não queria ver somente a Jesus, não. Queria ver também a Lázaro, pelo seu testemunho. O homem que havia morrido ficou 4 dias sepultado e no 4º dia foi ressuscitado pelo poder de Cristo Jesus. E as pessoas que queriam ver Jesus tinham também a curiosidade de ver a Lázaro, a quem fora ressuscitado. Resultado disso, depois de um milagre tremendo, quando acontece um milagre, ele alegra todo mundo, alegra toda a casa. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, perto do seu irmão, quando Lázaro estava morto, ficaram desesperadas. Mandaram chamar Jesus. Jesus estava longe. Vem, que o nosso irmão está muito enfermo. Mas parece, na concepção delas, que Jesus não estava dando importância para o sofrimento, para a angústia que a família estava passando. Jesus esperou passar dias e chegou lá no 4º dia em que Lázaro já estava morto. Sabe o que acontece? O nosso Deus, Ele é Deus de milagre e maravilha. Quando Lázaro estava doente, enfermo, Jesus poderia ter ido lá e dado ordem à enfermidade para que saísse de Lázaro, e certamente sairia. Mas se assim fosse, o testemunho de Lázaro não teria abalado a Judéia como abalou. Alguém poderia até dizer, como até hoje falam, mais ou menos coisas assim: não foi Deus que curou, não foi Jesus que curou. Estava doente, foi aquele remédio que tomou, que remédio ótimo, maravilhoso. Tomou, passou a dor, tomou, saiu a febre, saiu a infecção, remédio tremendo que o doutor receitou. Então Jesus deixou. Ele deixou de propósito, para entrar em ação na hora certa, porque ele não foi lá simplesmente para curar uma enfermidade. Jesus não foi lá simplesmente para curar a Lázaro. Mas sabe, Jesus foi lá para quê? Para glorificar o nome do Pai. Tudo que é feito através do Senhor Jesus é para a glória de Deus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Cada um de nós tem um testemunho a contar. Testemunho de milagre que Jesus operou em nossas vidas. Mas para que Deus operou o milagre em nossas vidas? Para a sua glória. Olha como que o nome do Senhor foi glorificado com a morte e ressurreição de Lázaro. Os judeus iam para ver a Jesus. Quando souberam que Jesus estava em Betânia, correram para lá, mas para ver também a Lázaro. Agora, isso surtiu algum resultado? Precisamos agora ver se isso surtiu resultado. Eu posso sair daqui, como você também pode correr, para ver alguém, ver um pregador famoso, ver um cantor famoso, mas o que eu quero saber, qual é o resultado disso? Eu posso sair da minha casa e correr para um culto igualmente esse aqui, mas eu quero saber qual é o resultado disso.
qual foi o resultado das pessoas terem ido até Betânia para ver Jesus e também a Lázaro? Quando olhava para Lázaro, porque aquela fama se espalhou. Jesus ressuscitou a Lázaro, irmão de Marta e Maria. Correram para ver, vamos ver se ele está realmente vivo. Porque foi anunciado naquela aldeia, Lázaro morreu. Alguns judeus ficaram ali, permaneceram com as irmãs Marta e Maria, consolando-as. Mas muitos deles foram lá para ver o fúnebre, assistir o sepultamento, viram o corpo de Lázaro ser colocado ali naquela caverna e sabia que ele estava mortinho da silva ali e foram embora. Mas 2 dias depois, 4 dias depois da morte de Lázaro, eles recebem lá a notícia: aquele Lázaro que vocês ressuscitaram está vivo. Mas vivo como? Jesus de Nazaré ressuscitou. Jesus de Nazaré ressuscitou a Lázaro. Aí eles falaram: precisamos ver. Correram para ver. Chegaram lá, Lázaro vivo. E eles entenderam que aquela ressurreição foi o milagre de Deus operado na vida daquele rapaz. E aqueles judeus começaram a abandonar as sinagogas. E aí agora que entra a luta. É aí agora que entramos em batalha. O milagre aconteceu, foi tudo maravilhoso. Agora nós começamos a entrar em batalha nesse momento. Quando nós começamos a arrancar pessoas de lugares onde não tem resultado e trazemos as pessoas para viver uma vida de resultado, nós começamos a entrar em batalha, começamos a pagar o preço. Por quê? Aqueles judeus começaram agora a se converter a Cristo e abandonando as sinagogas, abandonando a idolatria. Começaram agora também a serem discípulos do Senhor Jesus. Os principais sacerdotes, o que fizeram agora? Se reuniram, analisaram a causa e tomaram uma decisão. Qual a decisão tomada? Não vamos matar somente a Jesus, que está curando as pessoas, operando milagres, as pessoas estão abandonando a sinagoga e seguindo a Jesus. Mas vamos matar também a Lázaro, porque por causa dele, por causa do testemunho dele, nós estamos perdendo os nossos adeptos. É aí que entra a batalha. E quando eu começo a mostrar onde começa a nossa batalha, eu faço uma pergunta para os presentes aqui nessa noite: estão com medo? Ou têm fé para lutar até o final? O final que nós sabemos qual é: até a vinda do Senhor Jesus. Onde de maneira simbólica nós podemos dizer até tomarmos posse da coroa, a coroa da vida. Nós precisamos estarmos preparados não somente para o milagre. Quantas vezes nós buscamos o milagre de Deus? Quantas vezes nós invocamos, nós provocamos e somos atendidos pelo céu, e Deus move o milagre em nossas vidas. Cada um aqui presente essa noite é um milagre de Deus. Lembra de algumas provações, alguns momentos difíceis que você passou na sua vida? Momento que nós pensamos é o fim da linha. Agora não tem
mais jeito. Por falar, quando chegamos ao fim da linha, onde na concepção humana não tem mais jeito, é aí que entra Jesus. Entendeu por que quando as irmãs mandaram chamar Jesus dizendo que Lázaro estava doente? Não havia chegado ainda ao limite. Ainda tinha jeito. Se está doente, ainda tem jeito. Quem sabe se tomar lá um chá, a enfermidade vai embora? Quem sabe? Toma lá um chá de saião, cura a enfermidade. Se for mais grave, vai no médico, toma lá uma injeção, um antibiótico, foi embora a infecção. Mas quando morre, aí só um milagre. Aí é o fim da linha. É quando não tem mais jeito para o ser humano, quando não cabe mais nenhum recurso para o ser humano, digo, nenhum recurso científico, material. Aí é que nós buscamos o recurso espiritual, invocamos o céu para que o milagre aconteça. Mas precisamos, estamos preparados, porque quando nós começamos a darmos testemunhos, a nossa cabeça, ela fica plena. Lembra o que disse o apóstolo Paulo? Todos os dias nós somos entregues à morte. Como ovelha do matadouro, somos entregues à morte por causa do nome do Senhor Jesus. E quando nós invocamos aos céus, nós precisamos também ter crédito com Deus. Precisamos ter crédito com Deus. A família de Lázaro era uma família que tinha crédito com Deus. Por quê? Aquela família amava o Senhor. E sabe o que é o segredo para ter uma vida desenrolada, uma vida regalada, uma vida plena? O segredo é só um e é simples. É amar a Deus sobre todas as coisas. Com aquele sentimento, com a alma. O segredo é amar a Deus. E quem ama, ela não mede esforços para fazer nada, para servir. Por isso que Marta estava ali servindo. Os convidados, o Senhor Jesus estava à mesa. E nós vemos agora Marta servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com felicidade, porque ela amava o Senhor Jesus. Que maravilha é o amor. Quando nós amamos, nós não olhamos para dificuldades, nós olhamos para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus, com o desejo de servi-lo. Veja o quanto é maravilhoso estar disposto a servir o Senhor nosso Deus. Jesus, de uma maneira linda, Ele contempla e abençoa todas as pessoas que têm um coração cheio do amor. Então, que nós possamos seguir esse grande exemplo dessa família, de amar ao Senhor nosso Deus. Eu digo, quando nós amamos, nós esquecemos de nós mesmos. Quando eu quero servir, eu esqueço de mim mesmo para servir ao meu próximo, para servir a Deus. Nós vemos que Marta aqui está servindo a mesa. E Maria o que fez? Maria, ela derramou todo o seu perfume, todo o bálsamo
aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Sabe, o amor, ele não é egoísta. Portanto, Maria derramou todo o seu unguento aos pés de Jesus, não reservou nem uma gota para si. Se o indivíduo foi egoísta, aí eu vou dar um pouquinho aqui desse perfume aqui para o irmão Benevite. Vou dar para ele porque eu a amo muito. Mas vou reservar um pouquinho aqui para mim aqui, deixar aqui um pouquinho. Que aí eu vou usando aqui, enquanto eu uso um pouco desse perfume. De repente, eu poderia até fazer isso com o irmão Benevite. Mas com o Senhor Jesus, nós temos que derramar tudo. Maria derramou tudo. Nós temos que entregar todas as nossas vidas, entregar tudo de nós, todo o nosso ser, entregar para Jesus, dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje, eu esqueço de mim. A partir de hoje eu não estou mais preocupado, embora vamos continuar tendo compromisso como homens como mulheres, adultos, que precisamos ter as nossas responsabilidades, pagar os nossos impostos, ter compromisso com o nosso trabalho, com os nossos clientes, com o patrão, mas sem aquela preocupação de que nós precisamos, estamos ali a fio, sem redar o pé. Não, nós precisamos servir a Jesus e adorá-lo e amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Essa é uma atitude de um servo, de uma serva do Senhor, nosso Deus. E o testemunho que Lázaro dava, onde chamava a atenção das pessoas. Ele não tinha um tempo para ele se reunir. Aqui uma ceia, um jantar, que Jesus foi convidado, foi na casa. Mas ele dava testemunho onde ele ia. Imagina a vida de Lázaro. O que saía da boca dele ao conversar com as pessoas. Já viu? Ou você lembra o início da sua trajetória? O que saía da sua boca era só Jesus, 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 Jesus. Lembra disso? Você queria agarrar todas as pessoas na rua, trazer a presença de Deus? Embora que isso não deveria cessar. Isso deveria permanecer em cada pessoa. O desejo de trazer as pessoas para a presença de Deus. O desejo de ver as pessoas libertas. Esse desejo, esse fogo deveria continuar ardendo em cada coração, como estava ardendo ali no coração de Lázaro. Chamava as pessoas, e às vezes até sem palavras. O nosso testemunho não é só com palavras, com o nosso procedimento, com a nossa atitude. Lázaro não precisava pregar para ninguém, para que as pessoas se convertessem a Jesus. As pessoas, quando olhavam para Lázaro, percebia, sentia que Lázaro estava cheio de Deus. É isso que nós precisamos. Precisamos deixar que isso seja perceptível, que as pessoas vejam que as nossas vidas são vidas
cheia de Deus. É isso que vai atrair as pessoas a Jesus. É aquilo que, certa ocasião, eu falei aqui, me lembro, acho que foi no estudo, de ganhar as pessoas primeiro para nós, depois para Cristo. Como que eu vou ganhar alguém para mim, se eu for ignorante, se eu for mal educado? Se eu for crente só dentro da igreja, lá fora eu não sou, lá fora o que vem na minha boca eu falo, aqui eu dou glória a Deus, aleluia, digo que Jesus é bom, falo de milagre, e lá fora eu falo, são cada coisa que a gente vê hoje, fala que eu vou dar soco santo, né? Soco ungido, é cada coisa que a gente ouve aí de alguns irmãos. Então essa é a falta de testemunho que acaba tirando a credibilidade do Evangelho. Não que o Evangelho não tenha mais crédito, ele continua sendo poderoso, mas as pessoas estão deixando a desejar, e isso é uma coisa lamentável. Mas nós precisamos seguir o exemplo bíblico dos personagens da Bíblia e dar testemunho de Cristo para que o mundo veja Jesus em nós, como Jesus era visto na vida de Lázaro. Que Jesus seja visto. É isso que eu tenho me esforçado, para que Jesus seja visto na minha vida. E você se esforça para que Jesus seja visto na sua vida. Para que Jesus seja visto na sua casa, na sua família, através do seu testemunho. Deixe que seus vizinhos vejam que Jesus está na sua casa, Jesus está na sua mesa, Jesus está ceando com você. Deixa que os vizinhos, as pessoas vejam isso, que elas enxerguem isso, para que elas também, assim como você foi, para que elas também sejam atraídas pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos cear nessa noite, em pleno vendaval, que maravilha. Estamos aqui praticamente no ar livre. Nós vamos cear. E Jesus está dando a vitória. Glória a Deus. Jesus está dando a vitória. Eu vou abrir o texto aqui, que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que diz assim, a primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 11, né? O apóstolo Paulo escrevendo, vou estar lendo a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Jesus é santo, santo, santo.
é santo, santo, santo. Amém. Glória a Deus. Assim, como disse o apóstolo Paulo, que Jesus fez, nós também apresentamos ao Senhor esse pão. E damos graças. Oramos agora agradecendo a Deus por esse pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, que foi crucificado. Nós oramos agora agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que agradecemos por esse pão que simboliza o seu corpo, que foi moído por causa dos nossos pecados. Muito obrigado a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice também, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, é a aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor Deus e Pai, apresentamos ao Senhor esse cálice e damos graça também. Esse cálice simboliza o teu sangue, que foi derramado, todo o teu sangue vertido no madeiro, para nos remir. Nós te agradecemos por isso, Deus, pelo seu sacrifício vivo e eficaz. O sacrifício que o Senhor fez em nosso favor para nos salvar quando nós éramos ainda seus inimigos. Não somos merecedores, mas a sua graça é tremenda e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Bebamos todos. Também tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazer isso toda vez que o beber, em memória de mim. Toda vez que o comer e beber, anunciou que eu hei de vir. Jesus é santo, santo, santo. Jesus é santo, santo, santo. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que você nos concedeu de nós irmos aqui cultuar no Senhor. Pai querido, te peço, leva-nos agora de volta aos nossos lares, nos livrando, Deus, de todos os males, dos acidentes, dos laços,
dos salteadores, do homem sanguinário, de todo o mal desse mundo. Nos conceda, Pai, no final de noite abençoado, que tenhamos um sono tranquilo. E que toda a família aqui, apresentada ao Senhor nessa noite, seja agraciada e abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito permaneçam em vossos corações até a volta do Rei Jesus. Amém.